Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Mauro? Uau, hein? Nossa, começamos a nossa aula aí com o poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. E por quê, professora Elaine? Por que começamos assim? Hoje Diga. vamos falar sobre memórias, tema da aula, na minha época. Na minha época, Na minha muito época. bem. Vamos lá para as habilidades. EF08LP06, EF69LP46. Objetivos da aula: reconhecer situações de comunicação em que as pessoas escrevem memórias. Ler e interpretar textos memorialísticos para apropriação e reconhecimento da função comunicativa e da organização linguística textual. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Mauro? Obrigado, professora. Então, assim, quem é que nunca se pegou aí numa situação em que ou ouviu ou falou para alguém? Na minha época, né, aquela sensação de saudosismo, retomada do que viveu, voltar o tempo, comparar situações, todo mundo já passou por isso. Quem está numa idade aí entre os 40 anos, daí para frente, já tem muita coisa para falar. Quem é mais novo fica ouvindo os mais velhos sempre citando isso, porque a gente vive nessa, né, de viver o presente, retomar o passado, fazer comparações, e a vida não para, né? Então, a aula de hoje vai fazer meio que trazer uma sensação de nostalgia para quem estiver assistindo, né? Os alunos que estão nos assistindo, obviamente, ouvem mais das pessoas essa frase na minha época, né? 13 anos, 14 anos, não tem muita memória aí para contar, mas eu acho que alguns se atrevem até a falar da época deles, né? Porque já passou aí 13 anos, sempre quer se sentir mais velho, né? Bom, para começar, então vamos lá. O conteúdo de hoje, características do gênero textual, memórias, leitura e interpretação de um excerto de texto literário do gênero memória. É a sequência de atividades 2 do caderno Aprender Sempre, páginas 27 e 28, referente à aula 5. Então, vocês podem aí pesquisar no caderno de vocês e acompanhar a aula, que está tudo inserido dentro do caderno Aprender Sempre. Muito bem, para começar, precisamos da sondagem da participação de vocês aí de casa. Quantas vezes você ouviu um depoimento com essa expressão, na minha época? Então, alguém que chegou em você e falou, na minha época, quantas vezes você ouviu? Quer citar alguma? Um minutinho para vocês mandar no chat para a gente. Vamos lá, então. O aluno João Vitor. Minha mãe fala isso direto. Pro Renato. Já ouvi e falei isso várias vezes. Vamos lá. A Maria Eduarda. Muitas vezes. Vamos lá. Pro Sônia. Inúmeras vezes. Também me pego falando isso às vezes. Minha mãe, meu pai, meus avós. O Cauã falou. Vamos lá. O Promauro colocou aqui. Ai, que saudades do luar da minha terra. Ai, que saudades do luar da minha terra. Deve ser do interior, né? Porque só no interior para ter um céu com lua que a gente aprecia, porque aqui na cidade está difícil. Então, assim, você vê que alguns professores e alunos colocando, né? Eu ouço muitas vezes, porque isso é uma coisa meio que comum no discurso, nas nossas interações, né? Alguém sempre aparecia e fala, na minha época não era assim. Às vezes, e eu estava conversando isso com uma professora esses dias, às vezes
a pessoa também pinta demais o passado, né? Idealiza demais. Sim. Tipo, ah, na minha época essa coisa funcionava. Só que quando ele estava na época dele, ou ela estava na época dela, né? Criticava, né? As manifestações que tinha. Porque a gente sempre está nessa de retomar para poder valorizar mais, porque o presente sempre é um pouquinho mais doloroso, às vezes o presente é um pouquinho mais difícil, né? Então a gente retoma um pouquinho o passado para poder fazer isso ficar ameno. Vamos ver como continua. E dependendo também tem a questão da inocência, né? Da Inocência. infância, né? Então tudo é mais bonito. Tudo é mais bonito. Olhando agora com esse pensamento adulto, né? Tudo é responsabilidade, tudo é luta. É verdade, professora. Sim. Já quando a gente era criança, as coisas eram mais amenas. Vamos ver então um pouquinho sobre o texto Memória. Eu vou pedir para pôr na tela. Olha só, Memórias é o gênero textual cujo autor relata fatos de sua vida. O texto Memórias apresenta as seguintes características. 1. Traz fatos vividos por quem escreve situados no tempo e no espaço. 2. O autor seleciona aqueles momentos marcantes da vida e os relata. 3. Traz marcas de subjetividade, ou seja, revela emoções, sentimentos, por isso são conhecidos também como memórias literárias. 4. Geralmente são narrativas com fortes marcas de descrição, por exemplo. 5. O narrador do texto das memórias é quem escreve, por isso o texto é em primeira pessoa, eu ou nós, destacando sob seu ponto de vista os acontecimentos. E 6. Apresenta uma reflexão sobre a vida atual. Então percebe que tem todas essas características, esses pontos importantes para a gente poder classificar o texto Memórias, né? Então, lembrar do passado, retomar aquele momento específico, aquele momento que agradou, ou até momentos que foram chocantes. Às vezes são momentos que não são tão agradáveis, mas que é importante para o autor lembrar e trazer ao conhecimento das pessoas, né? De forma sintética, bem construída, fazer uma reflexão. Por que fazer uma reflexão no final? Porque sempre que a gente retoma memórias, inevitavelmente a gente faz comparações com o momento que a gente está vivendo, né? Porque essa realmente é o ponto de partida, né? A gente vive alguma coisa agora, retoma algo do passado para poder fazer essa comparação. Tem uma leitura para vocês, que eu vou pôr na tela agora, a leitura do texto Reminiscências. Está no caderno Aprender Sempre. Tá? É o texto que a gente vai ter como base para as atividades. No outono da vida, recordar a infância e abrir pontos de luz na estrada abandonada do passado. Guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Maio, ainda hoje o contemplo no milagre da imaginação, no pólen de suas flores, na renovação de suas messes, sentindo em tudo a poeira das desilusões, polvilhando a trilha do passado. Estávamos no oiteiro, a folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Eu fazia 7 anos de idade, logo pela manhã as camponesas mimosearam-me com flores que eu pus no altar da Nossa Senhora, improvisado no alpendre de nossa velha casa de campo, de biqueira e janelões envidraçados. As crianças, à hora do terço, levavam arcos de boninas enfiadas em palitos de coqueiro. As camponesas sorriam para Nossa Senhora e ela sorria para as camponesas. Olha aí a leitura de um texto, Reminiscências, que tem a ver com essa questão da memória, né? Pode voltar para mim agora? Então a gente fez essa leitura, né? Tem uma sequência da leitura aqui que a gente vai pôr na segunda tela, para a gente terminar, fazer a nossa atividade. Pode voltar para a tela aí, ó. Feliz é o simples que sabe ser como o ar, a árvore e o rio, simples, mas simples sem saber. Recordas-me o oiteiro e ele a minha infância, fonte perene na qual cada um procura, vez por outra, nos momentos de desânimo, aquela paz benfazeja que a criança desperdiça. O homem ambiciona e os velhos recordam. Atraía-me o culto às flores, adorando-se, sentia-me feliz. Ungia-me de vibrações estranhas, extasiando-me diante do belo. Era a promessa da puberdade intelectual e humana. Apertava as rosas ao peito, sem lhe sentir os espinhos, mas maltratava os cravos lânguidos e sedosos, talvez por não me picarem. Trincava-se destruindo as compridas hastes, e os pobres cravos rolavam pelo chão, alvos e crespos, como cálices sem pé, derramando odores. Trecho da obra Oiteiro,
Memórias de uma Sinha Moça, da Madeleine Antunes, né, que é um texto autobiográfico, né, ela falando do passado dela. Muito bem, temos essa leitura aí eu já vou para a atividade 1, né, no chat. Em que local, espaço ou ambiente, né, que a gente fala local, a autora Madalena Antunes Pereira situa suas memórias? Ou seja, em que espaço é que está situada essas memórias que ela trouxe no texto? Vocês foram capazes de pegar isso na leitura? Vamos ver se eles foram capazes de pegar. Eu vou dar aí 30 segundinhos. Veja se vocês conseguiram pegar. Tá? Em que local ou espaço. Mesmo assim, eu vou voltar um pouquinho o texto na tela, no intervalo aí de 30 segundos. Tentem captar qual é o espaço que ela ambientou as suas memórias. 30 segundos. Muito bem, de volta. O Gustavo colocou Uma Casa no Campo. Luana, Casa no Campo. Otávio, Casa no Campo. Felipe, Em Uma Casa no Campo. O Cauã, ele acha que é na sala de jantar. Ah, é? É, ele acha. Bom, pode ser uma sala de jantar na casa do campo, né? Com uma vista, né? Pode ser. Vamos lá. O Guilherme, Uma Casa no Campo. Stephanie, A Velha Casa do Campo. Uhum. Tá? Aqui no texto que a gente colocou na tela, tinha um glossário, né, que está no caderno Aprender Sempre, se vocês estiverem acompanhando, mostrando a palavra oiteiro, que é repetida aí algumas vezes durante o texto. Oiteiro, né, no caso, era o nome da fazenda onde a Madalena Antunes vivia. Então, ela estava situada numa fazenda, casa de campo, então coube aí, né? Tá no campo, né? Fazenda, casa no campo, tá tudo certinho. Então, assim, a resposta de vocês está adequada. Tá? No chat da atividade 2, a pergunta é a seguinte: em que fase da vida Madalena Antunes Pereira situa suas memórias? Agora sim, em que momento que ela está retomando? Qual é o momento que ela está retomando para falarem nas memórias? É adolescência, infância, como que é? É capaz de perceber pelo... não vou usar mais essa palavra capaz, né, professor? Vocês conseguem perceber no texto, captar no texto, qual é o tempo das memórias da Madalena? Veja se eles respondem agora. Infância. Vamos ver se... infância, já mandou. A Olivia, a aluna Olivia, colocou infância. Camille, infância. Isso. Pro Helena, infância. Muito bem. Infância, né? Ela chega a citar, né, a questão do primeiro dia de escola. Então, a infância. Vamos ver, então, agora que a atividade 3 do chat, o texto de Madalena Antunes revela muita expressividade. Bom, para os alunos que estão acompanhando as aulas nessa sequência, a gente chegou a falar de expressividade na sequência 1, quando a gente fala que o sujeito escolhe ali algumas palavras, né? A escolha vocabular para compor o texto, quando você faz essas escolhas e une de uma forma adequada, você está tentando passar expressividade no seu texto. Então, um adjetivo correto, aquele superlativo, né, que exagera ali na adjetivação, né, todas essas palavras que você vai escolhendo e vai montando o seu texto, você vai trazendo para o texto a expressividade, ou seja, o ponto de vista do sujeito de uma forma exacerbada, né? Então, revela muita expressividade e emoção. Em que trecho do texto podemos identificar isso? Agora já é um pouco mais complicado, mas quem está com o caderno Aprender Sempre vai olhar no texto lá e vai ver qual é o momento em que ela demonstra mais expressividade na hora que ela está fazendo os relatos de sua memória, né? Vou dar aí um minuto para o pessoal poder pegar aí essa parte no texto, ver se consegue captar essa parte no texto de expressividade da autora. 1 minuto.
Vamos lá, então. A Vamos aluna lá. Clícia colocou aos 7 anos. A Pro Maria colocou abrir ponto de luz. Abrir pontos de luz. Pro Grace, muito bom. luz nas estradas abandonadas. Muito bem. O Fábio, ele disse, milagre? Aí a aluna Patrícia, Giovana colocaram aos 7 anos. A Muito Procleusa bom. colocou mais direto, no início do No texto. início do texto, Aham. ouvi, muito bom. Primeiro e segundo parágrafos, a professora Legal. Helena colocou. Legal. É assim, essa questão de expressividade é importante que fique claro que assim, o autor ele escolhe as palavras, né? Ele faz uma escolha vocabular que é importante para poder enfatizar algum ponto que ele quis destacar. Então essa escolha vocabular pode ser adjetivação, pode ser por comparação, né? Então, geralmente você percebe que ali a subjetividade de quem está escrevendo tenta demonstrar de forma clara o que ele está querendo destacar. No caso desse texto, se a gente for olhar, por exemplo, quando ela fala 7 anos, né, a resposta do aluno, ela está dando uma informação que é prática, né, só para situar o tempo que ela vivia, qual era a idade dela. Então, aí você não pode dizer que tem uma marca de expressividade. Mas no início do texto, né, que é a parte que ela cita, compara, no outono da vida, recordar a infância é abrir pontos de luz na estrada abandonada do passado. Então ela faz uma metáfora, né? Ela compara a infância, né, a recordar a infância, com abrir pontos de luz. Essa comparação, essa metáfora que ela faz entre uma coisa e outra, essa comparação aí, mostra expressividade de quem escreveu. Pode voltar para mim agora? Então é o seguinte, como a gente já retomou aqui, abrimos a aula falando do Na Minha Época, né? De quanto a gente já ouviu isso, como a gente usa isso às vezes quando quer fazer comparações de coisas do passado, quando bate aquela saudade, né, nostalgia, né, Pro Elaine? Por exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco com a nossa amiga Karen, né, a produtora aqui, e ela falando de coisas que ela gosta de lembrar de fotos, gosta de guardar as fotos, vídeos, ela tem até especialização em questões de a época, né, na parte de audiovisual. Então, assim, quantas vezes a gente é pego nesse momento de saudosismo, né, de retomar o nosso passado para falar, nossa, na época, invariavelmente os professores ficam falando, na minha época a pesquisa era feita na biblioteca, Sim. não tinha Google, a gente tinha que escrever copiando na folha de amasso, tal, aquela coisa. Então, tudo isso aí é um ponto de nostalgia. Mas aí a gente não ficou satisfeito com isso e promovemos aqui a gravação de um vídeo com participação especial de alguns professores e outros componentes aqui do nosso ambiente do CMSP, para falar um pouquinho da época deles. Então, vamos ver esse vídeo agora, prestar atenção, para poder curtir aí o saudosismo dessas pessoas. Na minha época, a gente jogava bola na rua, descalço, no asfalto, até arrancar a ponta do dedo. Quando ficava cansado, a gente ia beber água no quintal do vizinho. E quando chovia, a gente saía chutando as valetas também. Por isso que eu sou assim. Na minha época de juventude, quando eu comecei a dar aula, nem computador direito tinha. Ensino à distância tinha, mas era pelo correio. Eu fiz um curso à distância pelo correio. Fiz. Na minha época, as crianças podiam brincar na rua de noite, na casa dos colegas, e não tinha perigo nenhum. Na minha época, quando a gente ia para a escola, antes de entrar para a sala de aula, nós formávamos fila e cantávamos o hino nacional, com a mão sobre o peito. Muito bom a participação aí. Vamos comentar, né? Por exemplo, o Tony, né, jogando bola na rua, professor Tony de matemática, jogando bola na rua até arrancar a tampa do dedão. Quem nunca, né? O pessoal dessa época, e com certeza que tem uma idade aí, certa idade, com certeza já fez muito isso. Eu não diria que isso está extinguido. Acho que ainda crianças jogam bola na rua, mas está cada vez mais escasso, né? Por várias questões que a gente vive hoje. Mas é uma lembrança muito legal. O professor Magno lembrou do curso à distância. Curso à distância. Correspondência. Né? Por correspondência, porque a gente fala muito de EAD hoje, né, curso à distância, mas a gente só lembra de questões da informática, online. Mas já existia curso à distância, curso por correspondência, e muita gente fez. A Proelaine lembrou do quê? Eu brincava na rua, né? Brincava na de rua. Noite. Não tinha ia para problema. casa dos colegas também, sem nenhum perigo, né? Que infelizmente até ir para casa do colega hoje em dia tá difícil. não é seguro, né?
E a nossa amiga Cristiane, né, a tradutora de Libras, é assim que pode falar, não sei se é assim, acho que é assim que fala mesmo, lembrou que na época dela, quando estava na escola, ela fazia fila para entrar para a sala, cantava o hino nacional, era uma coisa um pouco mais ordenada, era característica daquela época, eu vivi também isso, né, de ficar fazendo fila para entrar para a sala. Então, assim, olha só como é legal quando a gente para algum momento para fazer retomadas. Quando eu fiz essa gravação com o pessoal, eu lembro que a gente estava no estúdio e foi feito tudo na hora. Eu conversei com eles, falei, pense em alguma coisa que traz esse saudosismo para vocês. E cada um foi pensando o que mais chamava atenção para eles do tempo passado, né? Então, isso é bem legal. Fora essa questão de brincar na rua, o que mais a gente lembra? O que eles estão lembrando aí no chat, Pro? Na minha infância, adorava tomar banho no rio. Eu ajudava a professora. Eu ajudava a professora. Aluno, quando é pequeno, adora ajudar a professora. Brincava de roda com os colegas. Aí a professora reforça, né? Era um orgulho ajudarmos o professor. Ficava na calçada batendo... É verdade, né? Era muito bom. Ficava na calçada batendo papo com os vizinhos até tarde. E não tinha nenhum perigo. Sim. Só se irritava com o siriri, né? Porque é época de verão. Né? É verdade, eu falo né? siriri, nem sei. Você já sabe que é siriri, então deve ser. Aquelas músicas que ficam voando, né? O tempo todo. Então, época de verão era complicado, mas tinha muito disso. Tinha o quê? Não tinha muita opção, né, de vídeos, por exemplo, de streams, né? Netflix, essas coisas assim. Não tinha isso. Então, a gente tinha TV aberta, né? TV aberta, a gente assistia o canal que queria na TV aberta e era isso. Quem queria assistir alguma coisa fora, tinha videocassete, tinha que alugar o seu filme. Então, na minha época tinha isso, alugar o filme na locadora. É verdade, chegar na locadora e pegar 4 filmes. E tinha que correr para ninguém alugar antes, Exatamente, quando tinha lançamento você tinha que correr. Se você era amigo do cara da locadora, ele te ligava e falava, já chegou o lançamento para você pegar. Então, na minha época tinha isso. Hoje já não, hoje está muito fácil, né? Hoje você assinou um stream qualquer, você já tem tudo na mão muito rápido. Então, se a gente for parar para pensar, né, toda essa questão de memórias, a gente vai perceber que, assim, muitas coisas que mudaram e mudaram para melhor, trouxeram junto alterações que mudaram outras questões das nossas vidas, né? Por exemplo, a gente fala hoje, eu falo muito do celular. Como que era a vida sem celular? Você já chegou a ver a vida sem celular para você? Sim. Eu tive a vida sem celular também. Quer dizer, hoje a gente não consegue imaginar uma vida sem celular, né? Para tudo, já faz parte, né? Para tudo, para comunicação, para você pedir legal um transporte. Que você falou da questão da comunicação, né? Era o orelhão, né? Era o orelhão. Vou lá no orelhão, você marcava o horário para ir no orelhão, né? Para a pessoa ligar. Não era essa facilidade que a gente tem hoje a qualquer momento, né? Sim. Aqui, ó, a Tânia está mandando assim, na minha época fazia pesquisa na biblioteca ou enciclopédia. E ela lembrou da enciclopédia, que era, sim, uma das grandes fontes de pesquisa, né? Sim. Então, abrir o livrão lá e pegar as definições. Com certeza. Vamos ver o que mais que eles estão mandando. Brincar de patins com as minhas colegas até tarde. Correr atrás de pipa. Brincar de corda. Brincar de esconde-esconde. Levava um presentinho no dia dos professores. Por que não estão levando mais presentinho no dia dos professores? Que coisa, tem que continuar levando, gente. Sol, chuva, frio, não tinha tempo ruim, brincava tudo na rua. Brincar na rua é uma das coisas que as pessoas mais lembram. Hoje está cada vez mais escasso mesmo. Olha que legal aqui, o Guilherme deu um exemplo, né? Na minha época, cada bala custava 1 centavo. Cada bala custava 1 centavo. Hoje é 10, que coisa, 15 centavos. Né? Nem vamos falar desse negócio de valores, que não Pular dá, né? elástico, legal também, ó. Pular elástico, típico do interior. Não conhecia essa brincadeira em São Paulo. Na minha infância tinha a questão do pular elástico, sim. A chuva, né? Disso, também, ó. Numa época usar de ficha chuva... telefônica. Você falou do orelhão, é lembrar da ficha telefônica aqui. Sim, ó, em época de chuva, caçava rã. Caçar rã. Onde que é isso daí? Pode pôr aí a cidade onde que é. Mas assim, cidades ou lugar onde tem breja, essas coisas realmente era comum. Ó, outra professora ficou bem saudosista e colocou aqui, quero voltar para os anos 80. Eu também quero. Eu era criança nessa época. Brincar de 5 Marias e etc. Então você percebe que quando a gente começa a mexer com questão de memórias, todo mundo vai puxando a sua memória. Sim. Bom, nossa aula chegando ao fim, né? A gente retomou as memórias, mas nunca a gente tem muito tempo para lembrar disso. Amanhã, na terça-feira, teremos ainda aula de memórias. Ainda continua a sequência 2.
E aí, a partir da próxima aula, a sequência 3. O que vimos hoje? Característica do gênero textual memórias, leitura e interpretação de um excerto de texto, que foi aquele da Madelane lá. Literário do gênero memória. Antes de terminar a aula, a Elaine tem um recado para falar para os alunos sobre o chip 3G. Isso, pessoal, acessem o site, confirmem o interesse de vocês, né, pelo chip, para vocês terem acesso à internet, para poderem acessar o centro de mídias, as atividades, pesquisas, mas vocês têm que acessar e confirmar o interesse de vocês, ok? Obrigada, avaliem a nossa aula e um ótimo final de semana. Obrigado a todos, até terça. Um grande abraço. Obrigado, professora. Obrigada.